Fala galera, beleza? Aqui é o Raidinks e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatório Geeks. E no vídeo de hoje vamos finalmente finalizar a nossa série, contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Hyper Future Vision. Esse vídeo é a última parte dessa sequência de capítulos extras da nossa série, em que nesses 3 vídeos contamos os acontecimentos do capítulo 0.1 a 0.3. Esses capítulos são uma prequela, se passando 5 anos antes de Ido encontrar a Yoko no lixão e batizá-la como Gali. Ou seja, a história se passa antes dos acontecimentos principais do mangá, nos mostrando uma história solo, completamente focada no Ido, mostrando nesse capítulo o desfecho que se desenrolou do sequestro de Carol, e nos revelando a verdade sobre ela. Então, se você ainda não assistiu às partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar nos cards e também aqui na descrição. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Capítulo 0.3 Noite Feliz, terceira parte. O capítulo começa nos mostrando a residência de Gonzo onde Carol estava, completamente destruída. Ido chega ao local quando já era tarde demais. Ele sequer sabe o que foi que aconteceu, entrando em desespero com o que vê, e corre para o meio dos escombros gritando pelo nome de Carol. Ele rapidamente encontra Gali soterrado, que está bem debilitado, mas vivo. E logo em seguida ele avista uma pegada enorme no chão, percebendo que aquele monstro que a atacou não desistiu de Carol, e ela está em perigo. Ido entra em choque, se tremendo todo. Então larga suas coisas no chão e parte com Gali nos braços, correndo sem rumo pela cidade à procura de Carol. Mais tarde, Gonzo o encontra jogado em um beco, completamente desolado, e o leva de volta para sua casa, que ele já deu uma organizada nos escombros e improvisou uma entrada, para pelo menos se abrigar do frio. Gonzo manda comer algo e descansar, para depois conversarem e tentarem entender o que aconteceu ali. Mas logo ele nota uma mensagem na secretária eletrônica, imaginando que alguém possa ter notícias do que houve. E quando abre a mensagem, vemos se tratar de uma gravação de Carol pedindo por socorro para Ido. E Ido se recompõe ao ver que talvez ela ainda possa estar viva. Então ele se levanta e vai analisar a mensagem mais de perto junto com Gonzo. Ele pede para ampliar a imagem de fundo do vídeo, e logo nota que o objeto que aparece atrás de Carol é uma árvore de Natal. Ele pensa por uns instantes sobre haver uma árvore de Natal na Cicatópole, e logo chega a uma conclusão do ocorrido. Então ele veste suas roupas de caçador e monta seu martelo, e parte em direção ao local que acredita que foi feita a gravação, enquanto diz a si mesmo que ninguém mais sabe o que é o Natal ali na Cicatópole, que somente uma pessoa além dele conhece o Natal, ou seja, um Selemita. A cena corta já para a mansão do Dr. Dedekind, com Ido já arrombando a entrada com seu martelo e partindo para cima dele. Ido o pega pelo casaco, o erguendo da cadeira e perguntando onde está Carol. Dedekind de início não sabe do que ele está falando, mas logo percebe que Carol é a garota, e se pergunta como Ido descobriu que foi ele quem a raptou. Mas Ido, sem paciência, o ordena levá-lo até a árvore de Natal. E ao chegar na sala onde a árvore se encontrava, Dedekind lhe explica que recebeu essa árvore de uma fazenda a 600 km dali, e ele mesmo a decorou e ficou orgulhoso por isso. Até que Carol entra correndo por uma porta, gritando de medo. Ido fica feliz ao vê-la, enquanto Dedekind não entende o que se passa. Mas a parede atrás dela se rompe, e o ciborgue que a raptou aparece de trás dos escombros, tentando pegá-la novamente. Mas Ido rapidamente entra no caminho, e ataca o monstro com o propulsor de seu martelo, destruindo partes de seu crânio com um golpe devastador, e o derrubando no chão, já completamente fora de combate. Mas Ido não consegue finalizá-lo, devido ao seu martelo ter emperrado. O ciborgue nem tenta reagir, e tenta se comunicar com Ido, temendo pelo choque de ter sido atacado por Ido, estando completamente passivo, aceitando a decisão dele. Ido não entende, e fica pensando no que o ciborgue está tentando lhe dizer. Então Carol chega por trás dele, o abraçando, já excitada. Ido pergunta se ela está bem, mas ela pega em seu rosto pedindo para ele beijá-la, e de início Ido corresponde. Mas Ido rapidamente percebe que não se trata de Carol, e pergunta quem é ela. A garota muda suas expressões, ficando completamente séria e obsessiva. Dedekind observa a situação curioso, enquanto o ciborgue se emociona, ainda tentando se comunicar com Ido. Então, quando essa garota diz que ela é realmente a Carol, Dedekind os interrompe, mandando parar com a encenação, o que irrita a garota. Então ele desce as escadas, explicando que essa garota é a senhorita Paquila, mas ele para sua explicação ao observar a destruição. Ele diz que irá acrescentar os danos em sua propriedade à conta dela. Ido fica espantado e confuso. Ele pergunta o que aconteceu com a verdadeira Carol. Então Dedekind volta a explicar que a senhorita Paquila é sua paciente,
Ele terminou a cirurgia dela essa manhã, a permitindo finalmente ter seu corpo original de volta. Paquila o interrompe, dizendo que a fuga de seu corpo foi culpa dele e não dela, que não irá pagar pelos danos, mas Dedekind a ignora e continua, dizendo que a Paquila sofreu um sério acidente, que destruiu todos os seus órgãos, exceto o cérebro, tendo seu corpo totalmente substituído por máquinas, se tornando um ciborgue total. E utilizando as células de seu cérebro, ele desenvolveu um clone completo do corpo dela. Ido o questiona por ousar criar um clone humano, mas Dedekind rebate, dizendo que Ido não pode o censurar. Ele pensou que Ido fosse entender, pois se ele aceita clonar um braço, não deveria se recusar a clonar um corpo inteiro se for necessário, afirmando que não há diferenças. Paquila se anima novamente, dizendo que finalmente entendeu, e conta para Ido que essa garota que ele chama de Carol é na verdade o seu clone, sua propriedade, deixando Ido desolado com a descoberta. Dedekind o questiona, perguntando por que isso o perturba, pois até hoje ele nunca teve sentimentos pelos ciborgues que ele transplantava partes humanas, e pergunta qual o problema agora que é com o corpo inteiro. Mas Paquila intervém abraçando Ido, dizendo para Dedekind não o culpar, perguntando se os sentimentos de Ido não valem nada para ele. Paquila tenta seduzir Ido, dizendo que se arrastou por um ano inteiro com aquele corpo apenas para viver momentos como estes, e poder se apaixonar de novo. Ela se aproxima de Ido o abraçando, e pede para ele dizer que a ama, e que ele pode continuar lhe chamando de Carol. Ido acaba se deixando ser seduzido. Ele retribui o abraço e diz que a ama, a chamando de Carol. Paquila feliz diz que também o ama, porém são interrompidos quando o ciborgue volta a se mover. Ido afasta Paquila para trás, a protegendo. Ele já estava prestes a finalizar o ciborgue, com Paquila pedindo para ele o fazer logo, mas Ido hesita, e ao observar a expressão de choro do ciborgue, ele percebe que deixou um detalhe passar. Então ele pergunta para Paquila de quem é o cérebro no corpo do ciborgue, e Paquila passa a rir loucamente, lhe perguntando o que ele está tentando dizer, afirmando que ela é a Carol, que a outra é o monstro. Ela tenta tomar o martelo de Ido, para ela mesma acabar com a verdadeira Carol, mas Ido não solta o martelo, e ela acidentalmente acaba apertando o botão na base do martelo, assim ativando os propulsores dele, que acabam por arrastá-la voando para frente, atingindo o Dr. Dedekind, partindo seu corpo ao meio, e acertando um dos dutos do sistema de aquecimento da mansão, causando uma enorme explosão que atinge ela de frente. Líquidos e gases inflamáveis cobrem todo o seu corpo, a fazendo queimar completamente. Ela grita de desespero e pânico por estar perdendo seu corpo novamente, e tenta sair das chamas, mas um pilar que segurava a estrutura acima da explosão se rompe e acaba caindo sobre ela, finalizando seu sofrimento. E todo o local começa a desmoronar também, prendendo Ido entre os escombros. Uma nova explosão acaba sendo gerada, arremessando detritos flamejantes na direção de Ido, e quando ele estava prestes a ser atingido, o ciborgue surge à sua frente, salvando a vida de Ido ao utilizar de seu corpo como escudo. Ela finalmente consegue pronunciar alguma palavra nesse novo corpo, chamando pelo nome de Ido, o fazendo finalmente perceber que suas suposições estavam corretas, e que aquele ciborgue é a Carol. Carol então o pega pelos braços, o levando para longe das chamas. Enquanto caminhava até a saída, muitos detritos e produtos químicos em combustão caem diretamente sobre o cérebro exposto dela, devido ao buraco em seu crânio aberto pelo golpe de Ido, a fazendo sentir muita dor, tanto física quanto emocional, pois Ido tenta se comunicar com ela, já chorando em prantos pelo que houve com sua amada, mas ela não o responde. Então eles finalmente saem da mansão, através de um buraco na parede feito por ela. Carol o coloca deitado em um tipo de balsa feita com barris, e solta a corda que a ancorava, empurrando a balsa para longe, impedindo Ido de alcançá-la novamente. Então ela se vira em direção à mansão novamente. Ido grita pedindo para ela voltar, perguntando onde ela vai, mas Carol apenas o encara uma última vez, com o mesmo olhar de raiva que havia expressado para Ido na primeira vez que ele a tratou mal, tendo sido essa a última. E então vira as costas para Ido, adentrando novamente o local em chamas, para acabar de vez com seu sofrimento, deixando Ido à deriva, sem poder fazer nada além de chorar, gritando pelo seu nome. Ido sofre sozinho, deitado na balsa, se remoendo, sem poder fazer nada, apenas observar a mansão se tornar cinzas, junto com a única pessoa que ele já amou desde que veio para Sucatópole. Epílogo.
Não nos é mostrado quanto tempo se passou, mas podemos observar os raios de sol batendo na clínica do Dr. Gas, além do ventilador ligado e o próprio Dr. Gas se abanando com sua prancheta. Então chegamos no verão, ao menos 6 meses se passaram. Ido está operando a medula espinhal de um ciborgue, um dos pontos mais críticos em um transplante, e ele faz isso com total dedicação e destreza, o que chama a atenção do Dr. Gas. Ao término da cirurgia, Ido coloca suas ferramentas na mesa e se segura ofegante, aliviado por ter ocorrido tudo bem, nos mostrando que o fato da pessoa que ele mais amou até o momento ter se tornado um ciborgue mudou sua visão sobre essas pessoas. Ele agora, além de ter empatia, não tem mais os preconceitos que tinha antes de tudo isso. Para ele agora, os ciborgues são apenas pessoas, como todas as outras, independente de seus corpos serem mecânicos ou orgânicos. E logo Gas o cumprimenta, sorrindo para ele, feliz por Ido ter alcançado os resultados sonhados. Ido retribui seu cumprimento com um sorriso, satisfeitos pela sua conquista. E logo passam a conversar sobre a cirurgia, até que Gonzo bate na janela da clínica do Dr. Gas, e quando Ido olha para ele, Gonzo em gesto celebra sua conquista. E mais tarde, quando Ido retorna à casa de Gonzo, se depara com a fachada de sua clínica, nomeando a residência de Gonzo como a Clínica Daisuke Ido, mecânico de ciborgues, androides e robôs. Ido admira a fachada por alguns momentos, ao lado de seu gatinho Gali, que já está totalmente recuperado. Então ele abre a porta, e o capítulo termina com Ido adentrando e fechando a porta de sua nova clínica pela primeira vez, com Gali passando à frente das escadas, dando início a uma nova etapa na vida de Ido no Scatópoli. Finalizando assim o terceiro dos 3 capítulos extras da prequela, e também o último capítulo que faltava de Battle Angel Alita Gun Hyper Future Vision. Infelizmente, esse foi o final de Carol. O que aconteceu depois disso vocês já sabem. Se passaram 5 anos, a história começa com Ido encontrando Yoko no lixão e termina com Gali sendo explodida pelo boneco Bomba de Nova. Se você quiser comprar esse mangá completo pela edição especial da JBC ou e-book para Kindle de toda a obra, o link de onde encontrá-los vai estar aqui na descrição. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Já conseguem imaginar como será a história no Last Order? Gostaria que Carol ainda estivesse viva e fizesse parte da vida de Ido quando ele encontrou Gali? Nos digam aí o que acharam. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Esse foi finalmente o final da história que aparece nesse mangá Hyper Future Vision. E nos próximos vídeos já iremos iniciar o Gun Last Order, ignorando completamente os acontecimentos dos capítulos 52 ao 54, pois são um final alternativo para o mangá, que não se encaixam nos acontecimentos da continuação oficial. Além do Last Order, temos o Gun Mars Chronicle e Gun Gaiden, que contam histórias paralelas e continuações do universo de Alita, então tem muito conteúdo para mostrar, por isso contamos com seu feedback. E isso é tudo pessoal, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.